Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para continuarmos aqui na vida de José e os últimos dias. Nós estamos no estudo 6 e vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença, por mais um estudo que o Senhor está dando para o teu povo. Que eles possam entender a tua palavra revelada e que cresçam no conhecimento e na verdade do Senhor. E assim me ajude a fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, que é trazer a sua palavra para os teus filhos e filhas. Obrigado pelo privilégio. No nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe mais e mais. Digno de glória e louvor, levantemos nossas mãos. Então, vamos para o estudo A Vida de José e os Últimos Dias, parte 6. Seja bem-vinda, Eunaira Fernandes. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, lhe proteja de todo mal, de tudo aquilo que você está precisando. Então vamos continuar aqui nas séries, desses estudos sobre o sonho de José. Continuando aqui no segundo sonho de José. Jesus me mandou continuar neste sonho, no segundo sonho, onde mostra o sol, a lua e as estrelas representando o povo de Deus, representando Deus e o seu povo espiritual. Então, o sol, a lua e as estrelas representam o Pai eterno e o seu povo espiritual. Então, em Gênesis 1, nós vamos agora para a criação. Vamos ver o sonho de José e a criação de Deus. Gênesis 1, do 14 ao 18, nos diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então, que este texto de Gênesis, capítulo 1, os versos do 14 ao 18, tem a ver com o sonho de José. Então, nós já estudamos, três estudos sobre o segundo sonho de José, Mais um estudo vamos fazer agora. Vamos comparar aqui a criação de Deus com o sonho de José. Então, Deus, nesse texto, Deus diz o seguinte: haja luminares na expansão dos céus. Primeiro, por que Deus fez esses luminares, Ele fez primeiro ele fez o que? Esses luminares primeiro, haver separação entre o dia e a noite. Então, Deus colocou o sol, a lua e as estrelas na expansão dos céus,
Primeiro, para separar o dia e a noite. Então, o dia é separado da noite. Por isso, Deus, representando o mundo espiritual, ele fez isso através dos astros. Por quê? Porque o mundo espiritual tem o dia, que é o céu, que é Deus, e tem a noite, que é o inferno, e as trevas. E isso Deus fez nos céus, estes dois luminares, fazendo esta separação e mostrando para o povo, para a humanidade na terra, que também há as trevas e a luz. Então Deus colocou esses luminares nos céus para que possamos ver a separação. Então a luz representa Deus, representa o céu, representa os salvos. As trevas representa a escuridão do pecado, representa Satanás, representa o lago de fogo, castigo eterno. Então, primeiro Deus fez os luminares para fazer a separação entre o dia e a noite. Então, Deus está mostrando, toda vez que você olhar para o céu, durante o dia você está vendo o sol, durante a noite você está vendo a lua e as estrelas. Lembre que eles estão dizendo que existe o dia, que é o céu, que é Deus, que é a luz, e existe a noite, que é Satanás, que é o inferno, que é o lago de fogo, que é trevas. Preste atenção no que eu estou falando. Segunda coisa, ou segundo motivo, né? Foi para servirem de sinais. Então, primeiro Deus criou os luminares para fazer a separação entre o dia e a noite. Segundo, para servirem de sinais. Então, Jesus disse que mandaria sinais nos céus e na terra. Então, quando se olha para o céu e vê muitos sinais, né? A gente já sabe que Deus vai fazer alguma coisa. É eclipse, é cometa, é as nuvens, né? São as nuvens mudando e são tantas coisas. É o arco-íris, a gente está vendo sinais nos céus, né? Terceiro motivo ou coisa que Deus criou estes astros para determinar tempos e anos. Então Deus fez os grandes luminares, o sol e a lua, para fazer a separação entre o dia e a noite. Segundo, para servirem de sinais. Terceiro, para determinar tempos e anos, né? Quarto, para servir como luminares na expansão dos céus. Então, quarto, para servir como luminares, para lumiar, né, a terra. Quinto, para iluminar a terra. Então, ele fez estes grandes luminares, ou estrelas e astros, né? Com este motivo. O sexto motivo, o luminário maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite, ou iluminar, né, a noite. E fez as estrelas. Então, as estrelas acompanham a lua, né? Então, aqui tem alguns motivos para que Deus criou, porque Deus criou para esta criação existir, né? Então, nós já vimos aí, vamos seguir em frente. Então, o luminário, ou o sol, né? Que é o astro maior, a estrela, o sol é uma estrela maior, o sol, né? Ele foi criado para governar.
para mandar no dia. Então, o sol ficou para governar, alumiar o dia. E o sol nunca apaga a sua luz. Então, o sol é a estrela que governa, que manda na expansão do céu, né, dos céus. Ele é o que governa, ele é o principal. E depois vem a lua e as estrelas. Então, o que a criação do sol, da lua e das estrelas tem a ver com o sonho de José? Então, o que esta criação de Deus tem a ver com o sonho de José? Agora nós vamos encaixar o sonho de José, né, na criação destes astros, né? E estrelas, porque o sol é uma estrela e a lua não é estrela, é um astro, né? E tem também os planetas, que tudo é incluído como estrela, mas são planetas, né? São astros. Então, o que é a criação do sol, da lua e das estrelas tem a ver com o sonho de José? Então, tem tudo a ver. Então, preste atenção à revelação da palavra. Tem tudo a ver. Então, agora nós vamos ver o que realmente o sonho de José tem a ver com a criação de Deus, né? Em Gênesis 37, do 9 ao 10, no sonho de José, Deus está comparando o seu povo espiritual com a lua e as estrelas. Preste atenção. O povo espiritual de Deus, que é a nação de Israel, o Israel espiritual, ele é comparado com a lua e as estrelas. Então, no sonho de José, ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas. Eu já expliquei isso no começo, né? Mas agora nós vamos comparar este sonho com a criação de Deus. Então, o sol representando Jacó e Jacó representando Deus. Então, o sol representando Deus, ele é a estrela principal da expansão dos céus. Deus é luz. O sol é luz. O sol é luz. Ele não recebe luz de ninguém. Ele é a luz. Então, o sol representa o Pai eterno lá nos céus, alumiando o dia aqui na terra. Ele está alumiando, então é dia. Quando ele estiver alumiando, está dia. Quando ele não está alumiando, ele nunca deixa de alumiar, não é? O negócio é que a terra, ela tem como é que se diz? Esqueci agora, o movimento de rotação, translação, né? E esses movimentos, tem hora que a Terra está na frente do Sol, mas tem hora que a parte que fica atrás não é alumiada. Então, se chama de noite. Então, temos este movimento, né? Na Terra, o Sol não sai do lugar. A Lua não sai do lugar. Quem sai do lugar é a Terra, que fica fazendo estes movimentos ao redor da Lua, né? Ao redor desses astros. E ela, quando está na frente do Sol, ela é alumiada. Quando ela não está, quando a parte que está na frente recebe a luz do Sol, a que está atrás não recebe. E o que isso tem a ver com o sonho de José? O que isto tem a ver com o povo de Deus, esta criação? Então, o sonho de José, Deus está comparando o seu povo espiritual com a lua e as estrelas. Só que o sol é comparado com o próprio Deus. Jacó, como sendo o sol, representava Deus.
Raquel, como a lua, representava o remanescente de Judá, que será salvo e pertence ao céu, não a esta terra. Então, o remanescente de Judá, eu já falei em outros estudos, né? Nesses de José, o remanescente de Judá é aquele que pertence ao céu. Então, a lua, como sendo Raquel, é o remanescente de Judá que irá ser salvo no governo do anticristo. As 11 estrelas representam a casa de Israel, que é a igreja, que já se converteu e já pertence ao céu. A gente vê isso no Apocalipse 12, 1, a gente vê lá, nós já estudamos também sobre a mulher. A mulher aí é a Israel de Deus, é a nação de Israel, né? Então, aqui em Gênesis 1, do 14 ao 18, Deus nos revela a razão pela qual Deus, criou estes luminares e o que eles representam. Então, o primeiro luminário é o sol e serve para governar o dia. O sol representa o próprio Jesus como luz espiritual para a humanidade, que crê nele e o recebe como Salvador e Senhor de sua vida. E o sol da justiça, que é Jesus, passa a brilhar nesta vida, e o que era trevas passa a ser luz, pois a luz de Deus passa a brilhar dentro desta pessoa. Você vai ver isso em João 1:5 e João 8:12. Vamos aqui para João 8:12. Então, o que diz em João 1:5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, aqui está falando de Cristo, né? Jesus é esta luz, é o sol da justiça. Jesus é esta estrela, né, principal, que está na expansão dos céus. E toda vez que a gente olha para o céu, devemos lembrar que o sol é luz e Deus é luz. E a luz veio a este mundo. Como diz aqui, a luz resplandece nas trevas. Jesus veio a este mundo e ele resplandeceu nessas trevas desta terra contaminada de pecado. Então, a luz do sol resplandece nestas trevas, nessa escuridão da terra. Então, aqui em João 8:12 nos diz o seguinte: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, este sol que nós vemos todos os dias, ele representa o próprio Deus, o próprio Jesus, brilhando e alumiando a terra. O sol governando o dia da expansão dos céus e alumiando a terra, representa o próprio Deus nos céus, alumiando esta terra com a sua palavra de vida. Então, preste atenção à revelação. Então, Jesus, ele é Deus e ele veio a esta terra de trevas alumiá-la com a sua palavra, com a sua presença, com a sua obediência a Deus, seu ensinamento. Então, a luz resplandece nas trevas, como diz João 1:5.
O segundo luminar, o luminare menor, a lua, né? Representa a Israel de Deus, recebendo de Jesus a luz que é Jesus e alumiando tudo que está ao seu redor. Então, a lua não tem luz própria. A lua recebe luz do sol, assim como a igreja não tem luz própria. A luz que a igreja recebe é a luz de Jesus. É o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Então, nós não temos luz de nós mesmos. A nossa luz que temos, a luz que temos é a luz de Cristo em nós. É o Espírito de Deus na nossa vida. Então, o sol, ele dá luz para a lua e as estrelas. Então, a lua representa o reino de Judá, que ainda se converterá, né? O remanescente. As estrelas representam o reino de Israel, que é a igreja, que já recebeu esta luz, que é Jesus, que já tem esta luz dentro de si, né? Então, a casa de Israel, o reino de Israel, que é a igreja, ele já tem, nós já temos a luz que alumia esta terra, a luz que é a palavra de Deus, a luz que é o Espírito Santo dentro de nós. Deus criou o sol, a lua e as estrelas com 2 objetivos. Primeiro objetivo, fazer separação entre o dia e a noite. Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelas com estes objetivos. Nós já vimos para que ele criou. Agora, os objetivos principais, para que estes astros, estrelas, fizessem a separação entre as trevas e a luz, entre o dia e a noite. O dia é Deus, Deus é luz. A noite é trevas, e trevas é Satanás, são aqueles que estão longe de Deus. Segundo objetivo, para serem usados como sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou melhor, para a humanidade ser guiada por estes astros, né? Por exemplo, o calendário judaico não é o mesmo romano. O calendário judaico é lunar, eles seguem a lua, né? As luas lá, eles têm o seu calendário diferente do nosso. Então, eles seguem estes planetas, estes astros, né? A lua, o sol, as estrelas, eles seguem, o calendário deles é lunar, é a lua. Cada lua, eles contam lá o mês, né? O dia, a hora, eles fazem lá. Então, aqui está dizendo para serem usados como sinais, que nós já vimos, e também tempos determinados, que Deus determinou para acontecer na terra, e para dias e anos. Então, Deus fez com este objetivo. Deus criou o sol, a lua e as estrelas e os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra que estava em trevas. Então, a terra estava em trevas, estava vazia, estava na escuridão. E Deus criou estes luminares para que víssemos o outro mundo, o mundo espiritual, que é luz, mas o outro também, que é trevas. Então, existe o mundo espiritual, que é luz, que é o céu onde Deus habita, mas existe a outra parte do mundo espiritual, que é trevas, que é o mundo de Satanás, né? O sol brilhando no céu
com a sua luz própria, deixando a parte da terra que está virada para ele, sempre iluminada, representa o povo de Deus neste mundo que já tem a luz do sol da justiça, que é Jesus, né? Iluminando a sua vida. Então, toda vez que nós estamos virados para Jesus, estamos em comunhão com Jesus, com Deus, estamos em comunhão com o céu. Então, nós estamos recebendo dele, Deus, de Jesus, esta luz espiritual. Então, sabemos que nem a lua, nem as estrelas têm luz própria. Tanto a lua como as estrelas precisam da luz do sol para poderem brilhar, né? Assim é a igreja, assim somos nós. Para podermos dar luz, precisamos estar conectados com a luz, que é Deus, que é Jesus. E esta luz, toda vez que a gente olha para o céu, a gente vê aquela estrela grande, né? Brilhando, que nós não podemos nem contemplar com o nosso olhar, porque senão ficamos cegos, porque a luz é muito grande. Só que a luz de Deus é muito maior do que a do sol, né? Muito maior. Então, a lua e as estrelas não têm luz própria. Precisa estar em frente do sol para poder receber do sol esta luz, né? Assim também são todos os salvos. Assim também é a igreja de Jesus. Temos que estar ligados com o sol da justiça. Temos que estar em comunhão com o Espírito de Deus, de Jesus, para alumiar a nossa vida, para que ela, a nossa vida, receba do Espírito de Jesus esta luz para alumiar as outras pessoas, as outras vidas também. Então, para nós alumiarmos outras vidas, primeiro precisamos receber essa luz do Espírito de Deus, de Jesus. Aqui em Mateus 5, do 14 ao 16, nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós recebemos de Jesus esta luz e passamos esta luz para outras pessoas, porque a nossa vida deve ser de luz, porque Jesus, ele disse que nós somos a luz, né? Nós somos a luz do mundo. Então, Jesus, ele veio para o mundo como homem, mas ele saiu deste mundo e deixou a igreja dele para alumiar, como as estrelas, né? Alumia no céu. A luz das estrelas não são como a luz do sol e nem da lua. São luzes pequenas, mas juntas se tornam maior, não é? E cada um de nós, separadamente, podemos alumiar aonde estivermos, como cada estrela no céu, onde ela está alumiando no lugar que ela está. O sol alumiando a parte da lua que está virada para ele, representa Jesus alumiando
todo o seu povo que está dentro da vontade dele. Todo aquele que está fazendo a vontade do Pai, todo aquele que está em comunhão com o Pai, todo aquele que está conectado espiritualmente com o Pai, este está sendo alumiado pelo Pai. Este está recebendo do Pai esta luz espiritual. A parte da lua que não está virada para o sol, mas para a terra, e está refletindo a luz do sol que ela recebeu do sol. Então, a parte da lua que está virada para o sol, ela está recebendo a luz. Quando ela tem uma parte virada para o sol, a outra está virada para a terra. E a que está virada para a terra, ela está refletindo a luz que já recebeu do sol. Assim é a igreja de Jesus. Então, nós temos que estar recebendo de Jesus esta luz para estarmos refletindo nesta terra a luz de Cristo. Então, preste atenção à revelação. Por isso, Jesus manda a gente olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque a criação de Deus, ela revela o próprio Deus. A criação de Deus prega a palavra de Cristo. E nós estamos vendo agora o que representa estes astros. Por isso José sonhou com eles. E no Apocalipse 12:1 fala deles, comparando com Deus, com a igreja dele, né? O sol comparando, representando Jesus, representando Deus. A lua e as estrelas representando toda a igreja. O sol e a lua e as estrelas lá no céu, pregando, testemunhando aqui na terra que Deus está tanto no céu como na terra e ele tem um povo. Preste atenção à revelação. Então, está refletindo a luz do sol que ela recebeu do sol. Quando estava virada para o sol, representa quando, né, a lua está virada para o sol, representa o povo de Deus neste mundo, refletindo a luz de Jesus para aqueles que estão nas trevas do pecado, para todos aqueles que não têm Jesus. A lua virada para o sol, a parte que está virada para o sol está recebendo a luz do sol e a parte que está virada para a terra está refletindo a luz que ela já recebeu do sol. Assim a igreja, nós estando em comunhão com Cristo, recebendo dele, então nós estamos nos enchendo desta luz para refletir esta luz espiritual, a palavra de Cristo, para ser trazida para o povo de Deus e para o povo que não é de Deus. Eu estou fazendo isso agora, trazendo a mensagem que Cristo me deu e está refletindo para vocês. Vocês estão ouvindo em forma de estudos, né? Então, a lua e as estrelas não têm luz própria. A luz que elas têm vem do sol. Nós, como filhos de Deus, como igreja de Jesus, não temos luz própria. A luz que temos é a luz de Cristo em nós. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. É o Espírito de Deus dentro de nós que reflete através de nós para o mundo. As estrelas representam as 12 tribos de Israel, que representam todo o Israel espiritual de Deus neste mundo, para levar muitos que também fazem parte do Israel espiritual de Deus, mas que ainda estão nas trevas do pecado,
e precisam ser alumiados com a luz do Evangelho de Jesus para saírem da escuridão, saírem das mãos do diabo para a luz que é Jesus. Então, a lua virada para o sol, recebendo a luz do sol, representa a igreja virada ou em comunhão com Jesus, recebendo a palavra de Jesus para levar ao mundo, para que aqueles que são de Cristo, que ainda não são salvos, mas que serão salvos, eles sejam alcançados, sejam alumiados por essa luz que a igreja reflete através da palavra de Jesus, e eles serão alcançados com esta palavra e serão salvos, porque Jesus está usando as estrelas, que sou eu e você, para alcançar outras vidas, outras estrelas, para que elas volte a ter vida, volte a brilhar, e também assim vão alcançando outras estrelas, e o céu ficará cheio de estrelas, como Deus disse para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se tu podes contar. Assim será a tua descendência. Então, as estrelas do céu representam o povo de Deus, o povo espiritual, o povo que veio da fé de Abraão. Representa a nação espiritual de Deus. O sol governa o dia, Jesus é o próprio dia. Nele não há escuridão nenhuma. Ou melhor, em Jesus não há pecado algum. 1 João 1,5. O que é que diz lá em 1 João 1,5? Diz o seguinte: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O sol é luz e não há nele trevas nenhuma, porque o sol representa Deus e a lua representa o povo de Deus. Porque a lua não tem luz própria? Porque a lua é criação. O sol que nós vemos também é criação, mas ele não representa a lua, ele representa Deus, por isso ele tem luz própria. Ele está representando Deus, mas a lua está representando a humanidade caída no pecado. E as estrelas representam esta mesma Israel de Deus, que é pecadora, mas que já foi redimida, mas aí está representando cada pessoa individualmente. Então a lua representa a nação, mas as estrelas representam as pessoas individualmente, como disse Deus para Abraão: conta as estrelas do céu, se é que tu podes. Assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, né? Deus disse para Abraão que ele teria duas descendências. Uma que seria como o pó da terra, é a nação de Israel. A nação de Israel é a Israel terrena. Mas a outra seria como as estrelas do céu, é a Israel espiritual, é a Israel de Deus, é a Israel que veio da fé de Abraão. A lua só tem luz quando está recebendo do sol esta luz. A igreja ou Israel de Deus só tem luz espiritual quando está recebendo de Jesus esta luz através da revelação da sua palavra. Por isso temos que estar sempre estudando a palavra de Deus, para estarmos recebendo esta revelação como vocês estão recebendo agora. Eu não sei se vocês, meus irmãos e irmãs, já tiveram algum estudo sobre isto que eu estou falando agora. Eu nunca assisti, estou dando esse estudo que o Senhor me deu para me trazer para vocês. Então,
A igreja, o Israel de Deus, só tem luz espiritual quando está recebendo de Jesus esta luz através da revelação da sua palavra. Através do conhecimento das Escrituras, através do Espírito Santo de Jesus, que é o nosso professor. Então, quem nos ensina as Escrituras não é o pastor, não é a pastora, não é o missionário, a missionária, não é o professor da escola bíblica. Quem nos ensina as Escrituras é o Espírito Santo. João 14, 26 nos diz o seguinte, 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o nosso professor. Agora, ele precisa estar conectado comigo e com você para que ele ensine outras pessoas através de mim e através de você. Como eu estou fazendo agora, ele me deu este estudo e eu estou passando para vocês. Logo, o estudo não vem de mim, vem dele. Eu estou apenas transmitindo para vocês a revelação que ele me deu para me trazer para vocês. E é assim que nós devemos fazer, estar conectado, estar ligado, estar em frente com o sol da justiça, para que o Espírito dele nos revele a palavra dele, essa palavra que vai alumiar outras vidas, o entendimento de outras pessoas, para que elas entendam a palavra de Deus e creia em Jesus como seu verdadeiro Senhor. Então, em Gênesis 1:18, Moisés nos diz que Deus fez o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite e para fazerem separação entre a luz e as trevas. O sol, como soberano dos luminares e representante de Deus nos céus, representa o dia, onde a escuridão nunca lhe alcançará. Então o diabo tentou alcançar Jesus, tentou levar Jesus ao pecado, em Mateus capítulo 4. As trevas nunca alcançarão a luz, que é Jesus. Nunca ele fará Jesus desobedecer a própria palavra dele. O diabo é criação de Deus. Jesus é o Criador. Mas Satanás teve a ousadia de tentar Jesus a pecar, a obedecer a ele, Satanás. Mas Jesus é luz. E a luz não, como se diz, a luz nunca será alcançada pelas trevas. Porque quando a luz chega, as trevas desaparecem. Então, já a lua e as estrelas, para terem luz, precisam da luz do sol e para poderem refletir, precisa da luz do sol para poderem refletir a luz do sol e alumiarem a terra. Então, a lua e as estrelas, para alumiar a terra, precisam estarem em frente à luz do sol. Então, a igreja, para alumiar a terra, ela precisa receber de Jesus esta luz, que é a palavra dele sendo revelada a nós. E as estrelas, que é cada um de nós individualmente ligados com o sol da justiça, que é Jesus, recebendo dele
a revelação da palavra para podermos transmitir para outras pessoas. Assim é a Igreja de Jesus, a Israel de Deus, para refletir nesta terra a luz de Jesus. Ele precisa sempre receber do Espírito de Deus esta revelação da palavra de Deus. Você está fazendo isso? Você está conectado com Deus? Você está recebendo este ensinamento diretamente do Espírito de Deus ou você está recebendo dos homens? Então Deus, ele quer falar individualmente com você. Ele quer falar pessoalmente com você. Ele quer ensinar a palavra dele para você quando você estiver estudando. Eu estou trazendo a palavra de Deus revelada para vocês, mas ele quer ensinar para você mesmo. Por isso, quando você for estudar a Bíblia, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar a entendê-la, para que ele revele para você e você vai ver como é maravilhoso. Como é maravilhoso você ouvir do próprio Deus a revelação da palavra dele. Então, o sol governa o dia, pois nele não há trevas alguma, e ele é a luz. Já a lua e as estrelas governam a noite, pois é na noite que a lua e as estrelas refletem na terra a luz que durante o dia receberam do sol. Então, nós refletimos na terra aquilo que nós já recebemos do céu. Então, a lua recebe do sol e reflete para a terra. Nós, como filhos espirituais de Deus, recebemos de Deus, recebemos do céu aquilo que vamos refletir na terra, que vamos ensinar para os seres humanos, para os nossos irmãos e para aqueles que não têm Cristo ainda, para aqueles que são de Cristo e ainda não vieram. Receba essa luz, receba a palavra, receba o entendimento e crê em Jesus. E os outros também serão alcançados, mesmo rejeitando, mas eles não vão ter desculpa de dizer que nunca ouviu. Assim é a igreja neste mundo, durante o dia, ou melhor, durante o seu momento de comunhão com Deus. Assim é a igreja de Deus durante o dia. O dia é Jesus. Então, durante o dia, durante a sua comunhão com Jesus, com Deus, se enchendo da luz que é Jesus, se enchendo da comunhão de Deus, para depois passar para aqueles que estão nas trevas ou passando por algum momento de trevas ou deserto em suas vidas. Então você cheia de Deus, cheia da luz, cheia da palavra, cheia do Espírito Santo de Deus, você vai passar para aqueles que estão nas trevas, que estão no deserto, que estão passando por algum problema na sua vida. Você vai passar esta luz, você vai passar esta palavra que Deus está dando para você. E esta pessoa vai ser alumiada com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, dando entendimento para estas pessoas da palavra de Deus, e ela vai ser liberta dos seus pecados, e ela vai ser salva, e ela vai ter os seus problemas resolvidos, porque ela vai crer em Jesus, vai se arrepender e Deus vai perdoar. Então é assim que nós, como lua e estrelas, devemos estar sempre buscando a luz do sol, que é Jesus. E estas pessoas serem iluminadas, né, pela palavra de Deus, que é refletida do povo de Deus, que é representado no céu pela lua
e as estrelas. Aqui em Gênesis 22, do 17 ao 18, Deus ele promete para Abraão, né? Os filhos que sejam como as estrelas do céu. Mas eu quero ler bem aqui para os irmãos ver que Deus ele sempre compara o povo dele com os astros, com as estrelas. Então aqui em Gênesis 22, aqui Deus está fazendo isto. Gênesis 22, o 17 e o 18, ele diz assim: e ouviu Deus, e deixa eu ver se é isso mesmo, é o 22, do 17 ao 18, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Como as estrelas do céu. Esta é uma das descendências que Deus prometeu a Abraão. Mas ele prometeu outra. E ele disse assim: e como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Então, Deus ele promete a Abraão duas descendências. Uma descendência espiritual. Seja bem-vinda, Jesus Gomes. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor esteja com você. Então, Jesus ele promete a Abraão duas descendências. A descendência espiritual, que ele compara com as estrelas do céu, a descendência que veio da fé de Abraão, mas ele também promete uma descendência terrena, que ele compara com a areia do mar, como o pó da terra. E a descendência que veio da fé de Abraão é onde nós estamos incluídos, né? E esta que representa a lua e as estrelas, porque o sol representa o próprio Jesus, o próprio Deus. Então, os donos do mundo, né? Aqueles que dizem que são donos do mundo, aqueles que têm muito dinheiro, né? Essas 13 famílias mais ricas do mundo. Então, estas pessoas, né, que se acham dono do mundo, estão falando de tampar uma parte do sol, para que a terra fique fria. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso, né? Mas aí tem vídeos, eles dizendo isto, né? Tem notícias nos jornais. Então, eles estão tentando fazer isso e eles vão fazer porque a Bíblia diz. Então, os donos do mundo estão falando de tampar uma parte do sol para que a terra fique uma parte sem a luz do dia, sem a luz de Jesus, sem a palavra de Deus. Então, o que é que vai acontecer muito em breve, meus irmãos? Então, eles vão tentar e vão conseguir tampar uma parte do sol. E isso já está sendo feito. Eles já estão tentando fazer isso. Para quê? Para que a terra fique escura. Para que a terra não dê, aliás, para que o sol não dê a luz. Para que a terra, uma parte da terra fique em escuro. Por quê? Porque quem está vindo governar o mundo é as trevas. E as trevas não querem a luz. Onde tem a luz, não tem trevas. Onde tem trevas, não tem luz. Então, a luz está saindo da terra. As trevas estão invadindo a terra. Então, por isso, eles vão tampar uma parte. A Bíblia diz, Jesus diz que é uma terça parte do sol será ferido, será tampado. E uma terça parte do sol ferido é uma terça parte da terra na escuridão.
Então, sem a luz de Jesus, sem a palavra de Deus, e eles irão conseguir fazer isso. Então, eles irão conseguir tampar essa terça parte do sol para que a terra fique esta terça parte no escuro. Preste atenção que a Bíblia diz, né? É a Bíblia quem diz isso, que eles vão fazer isso, e eles já estão dizendo que vão fazer. Então, aquilo que nós vamos viver na terra vai ser refletido no céu. Então, vamos ver o que é que o Apocalipse 8 diz. Apocalipse 8:12 diz o seguinte: o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, o que é isso aí? A quarta trombeta. Quando isto acontecer no mundo, vocês sabem, já ficam sabendo que a quarta trombeta foi tocada. Porque a quarta trombeta será uma terça parte do sol sem o seu brilho, logo a lua também, e a terra ficará uma terça parte na escuridão. E os irmãos já estão ouvindo falar de um apagão, que a terra também vai ficar em escuro. Então preste atenção, porque a Bíblia está se cumprindo, né? Então, quem está fazendo isto? Os donos do mundo. É o sistema do diabo usado por estes homens, né? Que são usados pelo maligno. Eles que estão à frente dessas coisas. Estão ajudando a acontecer, não é? Mas Jesus deu a permissão para eles quando Jesus abriu o primeiro selo do Apocalipse, capítulo 6, 1, versículo 1 e 2, né? Capítulo 6, 1 e 2, quando Jesus abriu o primeiro selo, que foi a peste de 2022. Jesus disse que o cavaleiro branco saiu vencendo e para vencer. Ele recebeu de Jesus esta autorização. O sistema do diabo recebeu esta autorização. Então, no Apocalipse 8:12, nos diz que uma terça parte do sol, da lua e das estrelas o sol será ferido. E a lua não dará uma terça parte do seu brilho, e as estrelas também, não é? E, em consequência disso, a terra ficará escura, né? Uma terça parte. Isso significa, literalmente, a interferência do sistema do dragão no clima para impedir a luz destes astros passarem para a Terra. A sua luz, para passarem para a Terra a sua luz, pois a Terra cada dia espiritualmente está nas trevas do pecado. Assim como eles tentarão impedir estes astros, né? O sol, a lua, as estrelas, que as estrelas a gente sabe que não é só essa estrela que a gente vê brilhando, tem os planetas, né? E etc. Então, esses astros e estrelas criados por Deus para alumiar a terra e também passar uma mensagem para os moradores da terra de que o seu Criador está no céu, mas na terra tem um povo com a sua palavra de salvação, de libertação, e eles têm a oportunidade de, se quiserem, tem a oportunidade, se quiserem, de serem libertos. Como os céus está pregando esta verdade que tem na terra,
Então, estas pessoas vão tentar tirar uma terça parte da luz do sol. O sol representa Deus. Eles vão querer tirar a luz de Deus, a luz que alumia a terra, a luz que alumia o homem. Eles vão tentar, eles vão conseguir tampar uma terça parte do sol, a Bíblia já diz. Isso significa que a terra está em escuridão, em trevas espiritual. E eles vão demonstrar isso através dos astros que estão no céu, tampando o brilho destes astros, das estrelas, da estrela Sol, uma terça parte, das estrelas que representa cada um de nós que já temos Jesus individual, e a lua que representa toda a igreja, né? Então, estas pessoas ruins do mal vão tentar fazer isto para que a terra fique em completa escuridão. Então, eles estão tentando apagar o sol, que é Jesus. Eles estão tentando tirar a palavra de Deus deste mundo. Em breve, a palavra de Deus será perseguida. Será perseguida, será caçada. Não só a palavra, mas quem estiver com esta palavra. Porque eles querem apagar o sol desta terra, tirar a luz do sol desta terra. Eles querem tirar a luz de Deus desta terra. Eles querem tirar a palavra de Deus desta terra, porque a palavra é a luz. Eles querem apagar a luz de Jesus desta terra. E eles vão fazer isto tirando ou tentando destruir a palavra de Jesus e tentando destruir a igreja de Jesus. Então, Satanás usará o seu sistema, né? Sistema para tampar uma terça parte do sol, lua e estrelas. Já na terra, o sistema perseguirá Jesus, que é a palavra, né? Que eu já falei, que é a Bíblia. O sol da justiça, né? Perseguirá Jesus, o sol da justiça. Como é que eles vão perseguir Jesus? Perseguindo a palavra dele, perseguindo o povo dele. É assim que eles estão perseguindo Jesus. E o seu povo, né? Que no céu é representado pela lua e as estrelas. Aqui você pode ler em Gênesis 22, 17, 18, nós já lemos. E Gênesis 37, do 9 ao 10. Então, nós podemos ver isto. Então, este sistema do maligno estará perseguindo a igreja de Deus para ela não alumiar esta terra com a mensagem de Jesus. Eles já estão fazendo isso em várias partes do mundo. E aqui no Brasil estão a cada dia fazendo mais leis para que a Bíblia não seja pregada. O que este sistema maligno irá fazer na terra com a igreja e o remanescente de Judá será refletido no céu, através do sol, da lua e das estrelas. Apocalipse 8, 12. Então, aqui na terra a igreja... Jesus já disse, né, Mateus 24, 9, que seremos perseguidos, seremos presos, seremos mortos. Então, quando isto estiver acontecendo, eles vão refletir isso nos céus, né, através deles tamparem uma terça parte do sol, e a lua e as estrelas também vão ficar sem refletir esta luz que foi tampada, e a terra vai ficar em escuridão. Então, o que está acontecendo na terra será refletido no céu. O que acontece no céu é refletido na terra, mas o que acontece na terra é refletido no céu. E isso vai ser refletido no céu na quarta trombeta, preste atenção. A primeira trombeta já foi tocada. Na quarta será o sol
será ferido uma terça parte e vai vir a escuridão. Mateus 24, 29 ao 31, Jesus revela o que irá acontecer com os luminares que ele fez para alumiar a terra, para alumiar a terra, né? Então, Mateus 24, do 29, né, ao 31, diz o seguinte. É a volta de Jesus, né? 29 ao 31 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. Então, na volta de Jesus, o sol vai escurecer, a lua não vai dar seu brilho, né? Não vai mais dar o seu brilho, não vai mais alumiar a terra, e as estrelas cairão do céu. Jesus nos diz que logo que terminar a aflição daqueles dias, que aflição? A perseguição dos judeus, porque a igreja já tem subido nessa época. Quando acabar a aflição dos judeus, a perseguição do anticristo aos judeus, ao remanescente de Judá, então o sol irá escurecer, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Por quê? Porque o Filho de Deus virá para assumir o seu reino aqui na terra, para assumir o controle da terra. Por que acontecerá estas coisas com os astros que Deus criou para alumiar a terra e para fazer separação entre o dia e a noite, e também para sinais e tempos determinados, e para dias e anos? Por que Deus vai fazer isto? Vai apagar a luz do sol, a luz da lua, e as estrelas vão cair do céu. Por quê? Porque Jesus, como o Todo-Poderoso Deus, como aquele que é a forma, como aquele que em forma de homem venceu as trevas, e não é mais necessário, ele não precisará mais desses astros, porque ele mesmo estará na terra com a sua igreja. Então, não precisa ele estar testemunhando mais para ninguém. Ele já está na terra, governando com a sua igreja, ele já está alumiando a terra. Com a sua igreja, ele já está reinando. Então, não é mais necessário. É por isso, o sol, a lua e as estrelas serão... Jesus não vai mais precisar deles, porque Jesus é o sol, só a luz dele é necessário quando ele estiver governando esta terra. Não vai mais precisar desses astros. O sol, a lua e as estrelas estarão juntos em toda a terra. O sol da justiça, a lua, que é a igreja, e as estrelas, que são todos os salvos, estarão juntos em toda a terra, alumiando todo o planeta e dando vida a ele. Ele quem? O planeta, a terra, as pessoas, restaurando tudo aquilo que Satanás e os dele destruíram. Então, por isso, o sol não vai mais brilhar, vai escurecer, a lua não vai dar mais seu brilho, porque sem a luz do sol, desse sol, né, que a gente vê, aí a lua, sem a luz dele, não vai brilhar. E as estrelas vão cair do céu. Então, não vai ter mais necessidade destes astros. Jesus, ele é a luz que alumia todo o planeta Terra. E nós, as estrelas, estaremos com ele. A lua, que é a nação de Deus, que é a nação espiritual, e todas as estrelas que são cada um individualmente nós. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, que nos revela como este sonho de José nos revela tanta coisa. E a gente nem imaginava isto. Eu, pelo menos, não imaginava, mas o Senhor,
está me transmitindo a tua palavra e me ensinando para me levar ao teu povo, e eu já trouxe. Que cada um possa se alimentar desta luz maravilhosa que é a tua palavra. Abençoa cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Agora mande essa live para frente, para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu grupo, né, da sua igreja. E dê o seu bonzinho. Comente e se inscreva no meu canal. E até a próxima live. Seja bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, né? Que vocês possam participar outras vezes. Se inscreva no meu canal e até sábado.